Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula de introdução ao Excel. A gente vai estar estudando hoje aqui alguns conceitos bem básicos para a gente poder estar criando uma base bem sólida para a gente estar desenvolvendo as atividades nas próximas aulas, ok? Meu nome é Yuri, eu sou professor de informática e vamos começar, tá bom? Primeiro de tudo, né, a gente tem que entender aqui algumas coisas da nossa interface do Excel. E o primeiro passo de todos é entender aqui sobre essa barra de menu, tá bom? A gente tem algumas opções aqui, assim como no Word, tá bom? Primeiro a gente tem arquivos, que a gente consegue abrir uma pasta de trabalho em branco, tanto salvar o nosso documento de planilha e também imprimir e compartilhar, tá bom? A gente consegue fazer tudo isso aqui na guia de arquivos. Temos também as páginas iniciais, inserir, layout de página, fórmulas, dados, revisão e essas guias aqui restantes também, ok? A gente vai estar focando hoje somente aqui na página inicial para a gente poder estar entendendo aí alguns conceitos, ok? Primeiro de tudo, a gente tem aqui a nossa caixa de nome, né, que é justamente aqui onde está selecionada a nossa célula, né? No caso aqui, eu estou na célula L6, tá bom? Cada uma dessas letras aqui é o nome de uma coluna, tá bom? E cada um desses números é o nome de uma linha. Então, a localização da célula L6 é justamente na coluna L e na linha número 6, né? A gente tem esse quadrado aqui que serve para localizar essa célula. Outra coisa que é muito importante também é a questão da barra de fórmulas, que é justamente aqui e é onde a gente pode inserir ou editar fórmulas, né, ou funções dentro de uma célula específica, né? Então a gente está aqui na célula L6 e dentro dela a gente consegue inserir fórmulas ou até mesmo digitar aí qualquer coisa dentro dela, né? Obviamente você consegue fazer isso clicando duas vezes aqui dentro da célula, você consegue também editar, mas aqui na barra de fórmulas a gente também consegue, tá bom? É importante a gente saber disso. Outra coisa também que é muito importante é aqui nessa parte de baixo, ó. Aqui no caso eu estou na planilha 1, certo? Mas se eu clicar nesse mais aqui, exatamente dessa forma. Então, sempre que você clicar em mais, você vai adicionar uma nova planilha. E cada uma dessas planilhas a gente consegue excluir, obviamente, né, caso você queira excluir, mas a gente também consegue renomear e alterar a cor dessa guia da planilha, tá bom? Então, vou colocar aqui um azul, só para vocês verem, e olha como é diferente uma da outra, né? A planilha 1 ficou em branco não, em azul, e aí eu vou renomear como Yuri, que é o meu nome, tá bom? E aí vocês percebem que a planilha 1 ficou azul com o meu nome, ok? Então é interessante, justamente para você se organizar dentro do Excel, que você renomeie as suas planilhas para você ter essa organização aí, esse controle. Uma coisa que é interessante, né, principalmente quando a gente está digitando alguma coisa dentro de uma célula, ok, que é o encontro entre coluna e linha, né, pode acontecer da gente estar digitando e acabar que o texto não cabe, né, dentro dessa célula, né? Vocês percebem aqui que o texto está vazando. Como que a gente corrige isso, né? Existe uma função aqui no Excel que se chama mesclar células, né? Você clica na célula onde você estava digitando e seleciona do lado e você tem essa opção aqui de mesclar e centralizar, tá bom? Então você clicando uma vez, você vai ver que você uniu duas células em uma só. Obviamente, né, se você continuar digitando, vai continuar saindo, né, vazando da célula. Como que a gente corrige isso também? A gente pode estar utilizando justamente essa opção daqui de cima de quebra de texto automática, tá bom? E às vezes também isso não basta, né? Você realmente tem que aumentar a largura da sua linha para você conseguir visualizar o texto inteiro. Isso serve tanto para a linha quanto para a coluna, tá bom? Então, se você passar o mouse entre uma coluna e outra, né, tem essa linha aqui no meio, aí o seu ícone, né, do seu cursor vai mudar para esse daqui. Você clicando e arrastando,
você consegue alterar a largura da sua célula, tá bom? Mesma coisa serve para as linhas. Outro recurso também que é muito útil e que também existe no Word, né? A gente praticou isso no outro módulo, é a questão do alinhamento, né? Só que aqui no Excel a gente tem um alinhamento aqui também das linhas, tá bom? Então, dentro da linha, você realmente consegue alinhar o texto ou no meio ou no topo, tá bom? Vou até deixar a célula um pouco mais larga para vocês visualizarem, tá bom? Então, eu consigo colocar aqui alinhado ao meio, né, o meu texto, ou ao topo, ou abaixo aqui da célula, tá bom? Mesma coisa serve aqui para o alinhamento normal, que a gente já conhece. É importante a gente ter isso em mente. E além disso, a gente também consegue, obviamente, outra coisa que dá para a gente fazer é mudar a cor das nossas células, né? Então, a célula que está em branco, eu consigo vir aqui nessa caixa de tinta e alterar a cor da nossa célula, tá bom? Então, é interessante justamente aí para a gente estar organizando os nossos dados aí a partir de cores também. Fica visualmente atrativo. E alterando as cores, a opção aqui do lado também a gente consegue colocar bordas na nossa tabela também, na hora da gente fazer as planilhas, tá bom? Então, vou selecionar aqui todas as bordas e aí vocês vão ver que essa borda aqui com o meu nome duas vezes, ela está com a borda bem fina aqui em volta da célula, tá bom? Feito isso, a gente vai criar uma planilha bem rápida aqui de controle de gastos, tá bom? A gente vai fazer isso juntos, tá bom? Vou clicar aqui com o botão direito aqui na linha número 2, que é onde está os meus nomes. Eu vou excluir ela. Ok, a gente vai começar do zero, tá bom? Vou fazer uma planilha aqui bem curtinha de controle de gastos, tá bom? Controle de gastos. Vou colocar aqui na célula B2, tá vendo? E aí vocês percebem que ela vazou aqui para a célula C2, ok? Então eu vou, primeiro de tudo, mesclar elas duas para deixar o controle de gastos aqui centralizado, tá bom? Vou ajustar aqui a largura da linha B e da linha C também para deixar elas equilibradas. E aqui, primeiro, eu vou dar o nome do gasto, né? Nome do gasto e valor, ok? Eu vou ajustar novamente aqui a largura da nossa coluna para caber aqui o nome do gasto e a questão do valor. Esses dois aqui eu vou alinhar, tá bom? Novamente, para ficar legal. E aí o nome do gasto, né? Primeira coisa aí que a gente gasta no mês, né? Por exemplo, seria o aluguel ou prestação de casa, tá bom? A luz, a água, internet e compras, ok? Vou colocar um valor fictício. Aluguel hoje em dia está uns R$ 800. Luz 200. Água 100. Internet 200. E compras vou colocar R$ 600. Tá bom? Obviamente são valores fictícios. Mas vocês percebem que eu coloquei aqui somente números, né? 800, 200, 100, 200, 600. Como que a gente formata isso para o formato de reais, né? A gente vai aqui nessa aba aqui de geral, que é para a gente poder editar o formato do número, tá bom? Então ali está os números 800, 200, 100, 200 e 600. Eu vou colocar todos eles como moeda, tá bom? E aí vocês vão perceber que ele já vai gerar o R e o cifrão aqui nessas células que eu selecionei, ok? Beleza, então tá pronta aqui a nossa planilha de gastos, bem simples, e agora a gente vai personalizar elas, tá bom? Vou selecionar tudo, vou marcar aqui a opção de todas as bordas e vou personalizar a minha planilha com as cores que eu quero, tá bom? Vou colocar aqui um azul bem escuro assim, e vou mudar também a nossa cor de fonte que a gente aprendeu lá no Word, tá bom? Vou colocar em negrito, vou centralizar aqui no meio, vou mudar as cores aqui do aluguel, dos valores também, vou colocar uma cor bem clara e pronto. Essa é a nossa primeira planilha de controle de gastos, bem simples, obviamente, mas já serve para a gente ter como base para as nossas próximas aulas, tá bom?
A gente vai ficar por aqui nessa aula. Nas próximas aulas a gente vai estar aprofundando em sala de aula sobre planilhas eletrônicas. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau.